Olá, seja bem-vindo ao curso Guimarães Vernieri. Hoje a nossa revisão número 8 de História do Brasil. Vamos falar sobre a Era Vargas. Sou o professor Luciano Vernieri. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para acompanhar e ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal e de muito mais conteúdo aí para os concursos, que hoje vamos falar aí para o concurso da ESA, tá certo? Vamos iniciar a nossa revisão de hoje. Acontece que, no ano de 1929, ocorreu um fato mundial que ocasionou uma grave crise do capitalismo, que foi a queda da Bolsa de Valores de Nova York. A produção dos Estados Unidos superou, então, as necessidades do mercado externo. E esse foi o fator da crise, ou seja, os americanos produziram além daquilo que eles poderiam vender. Isso ocasionou a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Nesse mesmo ano da crise, a produção cafeeira do Brasil superou 21 milhões de sacas de café. Em contrapartida, foi comercializado apenas 14 milhões. E qual foi o motivo desta queda na venda do café? Foi a crise mundial do capitalismo, ou seja, a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Acontece que os comerciantes dos Estados Unidos, eles não estavam conseguindo vender seus produtos. Em contrapartida, também deixaram de comprar, como, por exemplo, o café do Brasil. E entre os anos de 1929 a 1930, o preço do café ele reduziu-se à metade, o que culminou na falência de muitos cafeicultores. Você imagina, a sua principal economia é o café, sua principal fonte de renda. De repente, em questão de um ano, esse preço cai pela metade. Então, muitos cafeicultores se viram arruinados por conta aí da crise do capitalismo. A queda no preço do café afetou a vida econômica da República, pois era o que mais gerava renda no país, onde era investido grande capital, né, das elites econômicas. A grande elite era a cafeicultora. E a queda das vendas do café vão culminar praticamente, né, no fim da Primeira República, na República Velha, na República do Café com Leite. Por quê? Porque com a queda das exportações do café vai ocorrer a desestruturação, né, do sistema das eleições do governo, porque a grande elite cafeeira estava se vendo arruinada por conta da crise do capitalismo. Além da crise do capitalismo, a crise do café, também houve um desentendimento entre os partidários do Partido Paulista, né, do PRP, os políticos de São Paulo, juntamente com os partidários de Minas Gerais, né, o PRM, Partido Republicano Mineiro. Eles estavam com uma dúvida, ou melhor, com um embate. Quem seria o sucessor de Washington Luiz? E essa situação vai culminar, né, no fim da Primeira República. Os membros da oligarquia de São Paulo apoiavam a candidatura de Júlio Prestes, que era governador de São Paulo, do Partido Republicano Paulista. Entretanto, os políticos mineiros, né, apoiavam a candidatura de Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, que era o governador de Minas Gerais, né, do Partido Republicano Mineiro. Devido a esses desentendimentos entre o PRP e o PRM, ocasionou o quê? O fim da República do Café com Leite. Aproveitando esses desentendimentos entre o Partido de São Paulo e o Partido de Minas Gerais, os liberais aproveitaram para conquistar espaço e criando alianças. Então surgiu a chamada Aliança Liberal. E este slide aí é questão da prova do ano passado, né, que a Aliança Liberal ela reunia alianças da onde? Dos políticos do Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais. Rio Grande do Sul nós vamos ter Getúlio Vargas, Paraíba, João Pessoa, e Minas Gerais, o governador de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, que vai passar a apoiar o movimento da Aliança Liberal, como veremos. O governador do estado do Rio Grande do Sul era quem? O Getúlio Vargas, gaúcho. E a Aliança Liberal vai lançar ele como candidato à presidência. E quem seria o vice? Seria o João Pessoa. João Pessoa era o governador da Paraíba. Então, como vice-presidente, o João Pessoa.
Diferentes grupos apoiaram a candidatura de Vargas e João Pessoa. Alguns queriam o quê? Queriam desmantelar a antiga política do café com leite. Outros queriam permanecer no poder, como era o caso, por exemplo, do governador de Minas Gerais, que era o Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, que passou a apoiar, né, o candidato à presidência, Getúlio Vargas. Né? E Antônio Carlos era um forte concorrente à presidência da República, porém ele vendo a Aliança Liberal com a sua proposta e vendo, né, as desavenças entre São Paulo e Minas, ele resolve então apoiar, né, Getúlio Vargas a partir desses desentendimentos aí com São Paulo. As propostas da Aliança Liberal, na qual, né, nós temos aí o Getúlio Vargas como o cabeça de chave, podemos dizer assim, possui alguns pontos centrais, como o quê? Instituição do voto secreto. Até então o voto era aberto, né, pela Constituição de 1891, que nós já vimos. Também oportunava criar leis trabalhistas, incentivar também o crescimento industrial. Essas propostas, né, agradaram quem? A classe média urbana e também as Forças Armadas, como foi o caso dos tenentes, o movimento tenentista, que nós também já vimos, pois, né, a linha de pensamento seguia-se homogênea. Bloco Operário Camponês. O que acontece? Acontece que não somente os liberais da Aliança Liberal quiseram encontrar espaços na vida política, mas também, né, os comunistas também não iam ficar para trás. Logo, eles aproveitaram a situação e formaram o Bloco Operário Camponês, no qual criticavam e combatiam a plutocracia. Ih, professor, falou bonito agora. O que é plutocracia? Ploutos, do grego, quer dizer riqueza, e cracia quer dizer poder. Então, plutocracia é o quê? Poder nas mãos da classe alta. E reivindicava o quê? Que a cobrança de impostos deveria ser somente para quem? Para os ricos. Deveria conceder moradia para os operários, extensão e obrigatoriedade do ensino primário, o voto obrigatório e secreto, estendendo-se também às mulheres, e o restabelecimento das relações diplomáticas com a União Soviética, que para esse pessoal aí era a grande salvadora da humanidade, era a União Soviética. E o Bloco Operário Camponês, ele nas eleições de 1930 vai promover a candidatura de um operário, o Minervino de Oliveira. Ele não teve muitos votos, porém, por que é importante nós sabermos o nome dele? Porque ele foi o primeiro operário a se candidatar à presidência da República. Foi o Minervino de Oliveira aí pelo BOC, Bloco Operário Camponês. Acontece que no ano de 1930, embora tivesse lá o Júlio Prestes, que era o candidato do PRP, e o Getúlio Vargas pela Aliança Liberal, o Minervino de Oliveira pelo BOC, acontece que Júlio Prestes foi eleito presidente, vencendo, lógico, Getúlio Vargas, que foi o segundo mais votado. Houve, então, uma recusa da Aliança Liberal para aceitar as eleições, porque acusavam que a vitória de Júlio Prestes teria sido por meio de fraude, tá? Porém, ambos, tanto a Aliança Liberal quanto o PRP, o BOC, enfim, todos tentaram fraudar a eleição. Acontece que o Partido Republicano Paulista, né, conseguiu ser mais eficiente neste embate e conseguiu eleger, então, Júlio Prestes. Então, o governador de Minas Gerais, o Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, falou o seguinte: façamos a revolução antes que o povo a faça. Porque com a vitória de Júlio Prestes, elevou-se o clima de revolta por parte dos operários, militares, profissionais liberais, entre outros. Por quê? Porque essa classe queria acabar com a política do café com leite. E se Júlio Prestes assumisse o governo do país, né, seria mantida aquela ideia da oligarquia paulista, tá certo? Então, os integrantes da Aliança Liberal, vendo o avanço de uma revolução, anteciparam-se na tentativa de assumir o poder. E teve um fato também que agravou ainda mais essa questão da Revolução, que foi que o candidato à vice-presidência, no caso o João Pessoa, ele foi assassinado em 26 de julho de 1930, o que elevou o sentimento de revolta. No dia 3 de outubro do mesmo ano, iniciou no Rio Grande do Sul, passando por Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, o movimento contra a posse de Júlio Prestes.
No Rio de Janeiro, os generais, então, Mena Barreto e Tasso Fragoso, depuseram o então presidente da República, que era o Washington Luiz, próximo ao término do seu mandato. Quem assumiu a presidência no lugar de Washington Luiz foi Getúlio Vargas, que fora o chefe político do movimento de 1930. Então, quem foi o chefe do movimento político de 1930? Foi Getúlio Vargas. E esse episódio ficou conhecido como Revolução de 1930. Então, como é que Getúlio Vargas chegou ao poder em 1930? Através de um golpe, tá certo? Com Getúlio Vargas ascendendo à presidência da República, tem início a chamada Era Vargas, um período entre 1930 e 1945, onde o governo do país ficou nas mãos de Getúlio Vargas. Esse período ficou conhecido como Era Vargas ou período getulista. Só que dentro desse grande período de 15 anos, ocorrem dividido em três partes. Primeiro, governo provisório, de 1930 a 1934, depois o governo constitucional, que vai de 1934 até 1937, e depois nós temos um governo ditatorial, que vai de 37 a 45, também conhecido como Estado Novo. Durante o período da Era Vargas, ocorreram diversas transformações no cenário político e social, onde a população urbana aumentou em relação à rural, por conta da questão da indústria. Então, por quê? Porque houve um crescimento e desenvolvimento da indústria. Empresários urbanos, começaram a obter mais poderes do que os produtores rurais, porque nós vimos que o café ele estava entrando numa crise por conta da queda da Bolsa de Valores de Nova York. Logo, a indústria começou a crescer e Getúlio Vargas será um que irá procurar desenvolver a indústria no Brasil. E os operários começaram a ganhar espaço no cenário da política do Brasil também. E alguns feitos desse governo provisório de Getúlio Vargas. É importante nós elencarmos cada fato que ocorreu dentro de cada um desses períodos, para a prova da ESA aí no caso. Por quê? Porque a ESA gosta muito de perguntar assim, tal fato ocorreu em qual período? Então, por exemplo, durante o governo provisório ocorreu a suspensão da Constituição Republicana de 1891. Ocorreu o fechamento dos órgãos do poder legislativo, tais como Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. Durante o governo provisório, logo que ele assumiu o poder, Getúlio Vargas vai indicar militares ligados ao tenentismo para serem chefes do governo nos estados. Tá certo? Por quê? Qual era a intenção de colocar esse pessoal ligado ao governo central nos estados? Era tentar desmantelar aquela política dos governadores que eu falei que havia durante a República Velha. Essa tentativa de Vargas, ela não vai eliminar a política dos governadores por completo, mas vai conseguir sim amenizar bastante, conter bastante aquele sistema político que havia até 1930. Acontece que houve alguns que ficaram incompreensivos com essa medida de Getúlio Vargas de colocar interventores nos estados. E entre esses incompreensivos estavam, por exemplo, os líderes do Partido Republicano Paulista, do PRP. Juntamente com quem? Com os líderes do Partido Democrático, que era um partido dissidente do PRP, um pouco mais voltados ali para a questão de Vargas, porque até mesmo eles apoiaram a Revolução de 30, mas depois eles não aceitaram a nomeação para o governo do Estado de São Paulo, o interventor João Alberto Lins e Barros. Então eles não estavam aceitando este interventor para o Estado de São Paulo. O que eles queriam, afinal? Tá certo? O que os políticos de São Paulo queriam? Eles queriam a nomeação de um paulista e civil para ser o governador do estado, e não um militar, como havia sido indicado pelo governo. Para evitar mais um conflito, e até mesmo porque o estado de São Paulo era a grande elite da época, foi nomeado então um novo interventor, que foi o Pedro de Toledo. Porém, de nada adiantou, tá certo? A oposição exigia novas eleições e a convocação de uma assembleia para elaborar a nova Constituição Federal. Por isso, nós vamos ver
Revolução Constitucionalista. Por quê? Então, assim, o topo da pauta desta revolução era que o governo, então, criasse uma nova Constituição Federal e também realizasse novas eleições. Por quê? Porque o Getúlio assumiu, né, através de um golpe. Mas, na verdade, o que esse pessoal aí, os políticos paulistas, queriam era o quê? Retornar o antigo regime do sistema eleitoral da época, não é, da oligarquia rural, ou seja, da República Velha. Era isso que eles queriam retomar. Acontece que, para agravar um pouco mais a questão da Revolução Constitucionalista, ocorreu um protesto em maio de 1932 e 4 estudantes morreram: o Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. O fato ocorreu devido a um confronto com a polícia. Isso fez aumentar as tensões políticas contra o governo getulista. Com as letras iniciais dos nomes dos jovens, surgiu a sigla MMDC, que passou a ser um símbolo do movimento constitucionalista do Estado. Em 9 de julho de 1932, iniciou então a Revolução Constitucionalista, aonde? Em São Paulo, onde ocorreu a Revolução Constitucionalista em 1932, foi no estado de São Paulo, que contou com o apoio de aproximadamente 30 mil jovens. E a Revolução Constitucionalista tinha como principal objetivo o quê? Elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Porque, como vimos, Getúlio Vargas, né, aboliu a Constituição de 1891, então o país estava sem Constituição. Então a Revolução Constitucionalista surge para o quê? Com o objetivo principal de que fosse elaborada uma nova Constituição para o país. Os revolucionários, então, foram derrotados, né, pelo governo, porém, Getúlio queria evitar, né, perder esse Estado, né, e não queria mais manter o conflito. Então ele autorizou, né, as eleições de uma Assembleia Nacional Constituinte com o intuito de elaborar a nova Constituição do Brasil, que foi promulgada em 16 de julho de 1934. Nós vamos ter aqui os principais aspectos, tópicos pertencentes à Constituição de 1934. Foram eles: voto secreto. Então, qual foi a Constituição brasileira em que o voto passou a ser secreto? Foi na Constituição de 34. E não só isso, o voto não foi somente secreto, mas ele também incluía as mulheres que estavam fora das eleições até a data de 34. A partir de 34, o voto passou a ser secreto, incluindo também as mulheres. Também é possível observar alguns direitos trabalhistas e um nacionalismo econômico. Então, como eu falei, com o advento dessa nova Constituição, as mulheres passaram a ter direito de voto, porém ainda ficavam sem direito quem? Os mendigos, militares até o porto de sargento e pessoas declaradas sem direitos políticos. Foi criada uma justiça eleitoral independente, porque até então, como que era feita a contagem dos votos? Era um órgão diretamente ligado ao presidente da República, então poderia mudar como quisesse as leis. Então foi criada uma justiça eleitoral separada, independente, para cuidar das eleições. Além dos direitos de voto, outra grande medida dessa Constituição foi na área trabalhista, onde estipulou o quê? Jornada de trabalho de 8 horas por dia e um salário mínimo, que até então não se tinha. Proibição de trabalho de menores de 14 anos, férias anuais e com direito à remuneração, inclusive também indenização para o empregado que fosse demitido sem justa causa. Houve também a proteção das riquezas naturais, como as jazidas de minério e quedas d'água, responsáveis pela geração de energia. Acontece que, pela Constituição de 1934, depois de promulgada, deveria haver uma eleição, né, de forma indireta. O que é uma eleição de forma indireta? É uma eleição feita, né, pelo legislativo, por exemplo. Elege-se o presidente da República de maneira indireta, não tem a participação do povo. Então, a Constituição previa que essa eleição fosse indireta. Foi eleito, então, com 175 votos da Assembleia, Getúlio Vargas, vencendo assim o Borges de Medeiros, que foi o segundo colocado com 59 votos.
Então Vargas assumiu o poder, né, dando início então ao seu governo constitucional. Durante o período do governo constitucional, e não só nele, durante a era Vargas como um todo, dois diferentes grupos tiveram uma grande participação política. Entre eles estavam os integralistas e os aliancistas. Agora nós vamos ver um pouco mais pormenorizadamente cada um desses dois elementos aí políticos da história da época. Integralistas, quem são eles? É a Ação Integralista Brasileira, AIB. Tinha como lema Deus, Pátria e Família. O escritor Plínio Salgado, que era um líder integralista, juntamente com outros políticos lançaram o Manifesto à Nação em 1932, baseado em ideias nazifascistas de Adolf Hitler e Benito Mussolini. Essa organização tinha apoio de empresários, uma parte da classe média e de alguns oficiais das Forças Armadas. O integralismo ele era contra o comunismo e pregava um nacionalismo extremo, um Estado disciplinado, hierarquizado, centralizado na figura de um chefe integralista. Atacando de forma rígida os adversários, os integralistas vestiam uma espécie de uniforme, andavam pelas ruas marchando com uma camisa verde e gritavam a saudação indígena Anauê, que quer dizer você é meu parente em tupi. No Brasil, existiram mais de 1000 núcleos da AIB. E do contrário da Ação Integralista Brasileira, nós vamos ter os aliancistas, que possuíam ideias contrárias dos integralistas, porque eles eram socialistas, anarquistas e comunistas. Eram conhecidos como a Aliança Nacional Libertadora e tinham como lema Pão, Terra e Liberdade. A Aliança Nacional Libertadora, a ANL, era a favor da nacionalização das empresas estrangeiras, realização da reforma agrária e não efetuação do pagamento da dívida externa, com ideias que favoreciam, em parte, a classe média pobre. Os aliancistas rapidamente aderiram a adeptos, algo em torno de 100 mil, distribuídos em quase de 1.600 núcleos espalhados pelo território brasileiro. Em abril de 1975, Luiz Carlos Prestes foi eleito presidente de honra do Partido Comunista, né, que até mesmo apoiava a ANL. O governo do país era apoiado por quem? Por políticos conservadores, inclusive pelos integralistas, é claro. O que facilitou, né, a Vargas considerar a ANL ilegal em junho de 1935, mandando prender seus líderes. Para dar conceito a essa atitude, o governo dizia que os aliancistas estavam tramando um golpe comunista para, então, assumir o governo. Filinto Miller, que era chefe de polícia do governo de Vargas, dizia que o movimento aliancista era comandado por pessoas perigosas e comunistas e que eram financiados por estrangeiros. No caso, provavelmente falava que era da União Soviética. Devido à repressão dada pelo governo aos comunistas, né, que foram proibidos de se manifestar, ocorreu em 1975 a intentona comunista. Nos batalhões do Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Norte ocorreram rebeliões rapidamente contidas pelas tropas governamentais. A intentona comunista serviu como pretexto para os setores mais autoritários do governo radicalizarem o regime político. Em nome do perigo comunista, foram presos milhares de sindicalistas, operários, militares e intelectuais acusados de atividades subversivas. Aquele que pretende destruir ou transformar a ordem pública, social e econômica estabelecida pelo contra o governo. O que são essas atividades subversivas? São isso, né? É aquela situação. Pretende acabar com o regime atual, pretende mudar, transformar a ordem pública atual, por exemplo. Plano Cohen. Então nós falamos aí do governo provisório de 34, falamos do governo constitucional 34 até 37, por quê? No ano de 1978 deveria ocorrer, segundo a Constituição de 1974, uma eleição direta. Então iniciaram as campanhas eleitorais para esta eleição, mas acontece que o Vargas
ele estava preparando um golpe de Estado para permanecer, então, à frente do país. O Serviço Secreto do Exército, em setembro de 1977, vai descobrir um plano comunista chamado de Plano Cohen, que buscava terminar com o regime democrático no Brasil. Porém, a notícia era uma farsa, ou seja, não havia plano nenhum, ou se havia, não havia uma organização tão plena assim como se manifestou na época. Mas, com esta mentira do Plano Cohen, foi possível prender adversários políticos de Vargas. Por causa do Plano Cohen, foi decretado o estado de guerra e foi o responsável pela permanência de Getúlio Vargas no poder. Getúlio Vargas mandou fechar o Legislativo, fazendo um cerco militar ao Congresso Nacional em 10 de novembro de 1937. Impôs uma nova Constituição, a Constituição de 1937, e iniciava então o governo ditatorial conhecido como Estado Novo. Nessa época do Estado Novo, foi decretado o estado de emergência. O que isso quer dizer? Quer dizer que permitia que o governo invadisse casa, prendesse pessoas, condenasse. Todo o poder estava amplamente devido a quem? A Getúlio Vargas. Tá? Que também extinguiu o federalismo. Então, quando ocorreu a extinção do federalismo durante a República? Durante o Estado Novo, governo de Getúlio Vargas. E como simbolismo da morte do federalismo, Vargas mandou queimar todas as bandeiras dos estados em cerimônias públicas. Acontece o seguinte, Vargas, ele era autoritário, tinha um governo autoritário, queria ter o poder em suas mãos. Só que é o seguinte, ele não queria somente bater. Então ele criou o chamado Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, em 1979, sendo totalmente ligado à presidência. Esse órgão propunha uma série de propagandas via rádio, imprensa, cartazes a favor do governo getulista. O governo também encomendava canções a músicos famosos para que compusessem músicas a favor do governo. Até tem uma que eu acho bem interessante, que foi feita para o aniversário de Getúlio Vargas, que foi gravado por Dalva de Oliveira. A letra dizia: "Se veio ao mundo, foi Deus quem quis. O timoneiro que está com o leme do meu país. E para que siga rumo certo o meu Brasil, Deus que lhe dê muitos 19 de abril." Em comemoração ao aniversário de Getúlio Vargas. Então isso era muito comum na época. E as pessoas ouviam rádio, né? Também dessa época vai surgir aquele programa radiofônico, naquela época era a Hora do Brasil. Né? Hoje nós temos a Voz do Brasil. Então, durante essa época, que normalmente era chamado de a Hora do Desliga, as pessoas não ouviam ou não prestavam atenção no que estava sendo feito aí naquela propaganda. Então, o governo de Vargas propôs, por meio da imprensa, expor as suas ideias, mostrar o que vinha fazendo, mostrar Getúlio Vargas como modelo a ser seguido, por exemplo. É lógico que nem todo mundo era a favor, né? E o governo pagava, muitas vezes, os músicos, artistas, enfim. Mas muitos artistas, escritores, né, que se manifestavam contra o governo eram censurados e muitas vezes presos, como foi o caso do Graciliano Ramos, né, que era um escritor, escreveu algumas obras, inclusive ele foi preso, foi condenado por participar, né, segundo o governo, da ANL. E não somente o governo criou o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, mas também fez algumas mudanças no Ministério da Educação. Então foi outro órgão importante de exaltação do Estado Novo. Né? Dentre as medidas do Ministério da Educação estavam obrigatoriedade do ensino moral nas escolas, canto coral com músicas nacionalistas, desfiles em datas cívicas e livros didáticos que enalteciam a figura de Getúlio Vargas. Acontece que durante o Estado Novo, né, ocorreu um episódio mundial chamado Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1939 a 1945. Vargas, ele mantinha, de uma certa forma, o Brasil numa neutralidade, né, para tentar obter vantagens das duas partes.
Por exemplo, nós temos aqui as potências do eixo. Quem eram as potências do eixo? O eixo era a Alemanha, Itália e Japão. E quem eram os aliados? Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Acontece que, por exemplo, nós temos Getúlio Vargas, o governo meio que em cima do muro, né? Só que acontece o seguinte, que a partir de 1941 começou a ter contato com os aliados. Então, ou seja, o Brasil começou a ter contato com os aliados, onde conseguiu, junto aos Estados Unidos, fundos para construir a usina siderúrgica de Volta Redonda. Tá certo? Para então fornecer minério de ferro e borracha aos aliados. Acontece o seguinte, acontece que os alemães, né, das potências do eixo, não gostaram dessa questão do Brasil estar apoiando os aliados. E entre fevereiro e agosto de 1942, submarinos alemães afundaram navios brasileiros, matando cerca de 600 pessoas. A população brasileira ficou indignada e exigiu que o Brasil declarasse guerra contra a Alemanha, né, contra as potências do eixo. Então, no dia 31 de agosto de 1942, sob o comando do general Mascarenhas de Moraes, o Brasil declarou guerra às potências do eixo. Em 1944, a Força Expedicionária Brasileira, FEB, partiu para lutar na Itália e participou de algumas batalhas, como Monte Castelo, Castel Nuovo, Collecchio e Fornovo. O que é importante sobre a Segunda Guerra Mundial? Tem que saber que ela ocorreu durante o Estado Novo, né? O que motivou a declaração de guerra foi a Marinha Alemã que afundou navios brasileiros. Quem foi o comandante-chefe da FEB? Foi o Mascarenhas de Moraes, né? E onde é que o Brasil atuou na Segunda Guerra? Foi na Itália. Falamos então da Segunda Guerra Mundial, agora vamos entender um pouco, a partir desse pós-guerra, né, também, a economia e a política de Vargas. Então Vargas, ele procurou estabilizar a economia cafeeira. Para isso, o que ele fez? Ele vai proibir o cultivo de novas mudas de café durante 3 anos. Mandou queimar os estoques de café do governo. Né? Lembramos lá do Convênio de Taubaté, que foi assinado, né? Onde o governo se comprometia em comprar o café, aguardando a melhora do preço no exterior. Acontece que essa melhora não veio, o governo acumulou estoques e mais estoques de café, e os cafeicultores continuaram plantando e o governo comprando. Acontece que quando Getúlio Vargas viu, mandou queimar todo o estoque de café, proibiu os cafeicultores de plantar durante 3 anos para tentar reequilibrar esta economia cafeeira. Com essas medidas, a partir de 1939, o café voltou a ter um bom preço no mercado exterior. Só que Vargas não vai estimular somente a produção cafeeira, ele vai estimular também a produção de outros produtos agrícolas, como algodão, a cana-de-açúcar, óleos vegetais e frutas tropicais. Além do estímulo para a agricultura, Vargas também procurou alavancar a indústria. Então, ele aumentou os impostos sobre os produtos importados. O que quer dizer isso? Acontece o seguinte, aquela questão da balança comercial favorável, né? Ou seja, para comprar do exterior, você vai pagar um valor. Se você tiver dentro do seu país o mesmo produto que vende lá fora, ou um similar, você vai pagar mais barato se for o nacional, tá certo? Por isso que há esse estímulo para a industrialização. Então, Vargas aumentou os impostos sobre os produtos importados e diminuiu os impostos sobre os produtos nacionais. O governo ele procurou substituir as importações, estimulando a produção nacional de produtos importados. Ou seja, eu tenho um determinado produto que eu compro no exterior. Por que não eu não estimulo a produção desse produto que vem de fora aqui dentro do país? Então, é isso que é substituir as importações. Só que tinha uma dificuldade, né? A dificuldade de instalação de indústrias de base. Professor, o que é indústria de base? São aquelas indústrias para fornecer a matéria-prima. Então, o governo vai criar algumas estatais, como foi o caso da Companhia Vale do Rio Doce, né? Exploração de minério de ferro em Minas Gerais. E a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, foi instalada a partir da construção da usina de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, para fornecer aço.
Populismo e queremismo. O que quer dizer isso, professor? E nós vamos entender agora primeiro o que é o populismo e depois vamos falar do queremismo. O que é o populismo? Populismo é uma situação em que um governo ele procura atentar para uma política mais voltada aos interesses do cidadão comum. Por quê? Porque a questão industrial vinha aumentando e aumentando a população das cidades, né, dos operários. Então havia necessidade de um trabalho, né, em torno com questões de medidas trabalhistas. Então alguns historiadores chamam de populismo isso, ou seja, essa atitude do governo para com o cidadão comum. Em 1943 foi criada a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. E a CLT ela determinava salário mínimo, férias remuneradas, jornada de trabalho de até 8 horas diárias, proteção do trabalho de mulheres e estabilidade no emprego. Alguns historiadores, pensadores também da época, falam que estas melhorias na questão da população não seria algo tanto do governo, mas sim uma reivindicação da classe operária. Ou seja, a classe operária vinha crescendo e aumentando aquela vontade de ter melhores condições de vida, né? E o povo ia aumentando e aumentando os empregados, começaram a exigir melhorias. E o governo, em contrapartida, fez essas melhorias, surgindo então aí a CLT, por exemplo. A propaganda do governo, isto é, a DIP, né, a imprensa do governo, ela apresentava Vargas como o pai dos pobres. Vargas iniciava seus discursos com a seguinte frase: trabalhadores do Brasil. O governo, ele de uma certa forma, ele pregava uma conciliação entre o patrão e o empregado. Por quê? Vargas ficava ali entre o patrão e o empregado como uma espécie de juiz, né, a dirimir as causas. Por quê? Ele, ora, reconhecia, né, os direitos dos trabalhadores e, em contrapartida, ele dizia para o empregador, tá vendo? Se eu conceder para ele isso, você vai ter mais produção, né? Você não vai ter a greve e por aí vai. Então, os empresários reconheciam, né, a ordem pública emanada pelo governo. Agora, nós vamos falar do fim do Estado Novo, fim do governo Vargas, que ocorreu em 1945. Então, após o término da Segunda Guerra Mundial, com a derrota dos nazifascistas, que foi a derrota das potências do eixo pelos aliados, os políticos brasileiros queriam aproveitar para tirar Getúlio Vargas do poder, ou seja, combater o fascismo interno. Como assim fascismo interno? Nós devemos lembrar que Getúlio Vargas, principalmente com a questão do populismo, né, a Carta del Lavoro do fascismo italiano, então ele tinha um pezinho lá com os italianos, com o fascista Benito Mussolini, era um pouco a favor ali de algumas ideias, nacionalismo, né, aquelas ideias nazifascistas ali. Então, por isso que se falava em fascismo interno. É lógico que ninguém estava preocupado tanto com a ditadura de Vargas, né? Os políticos estavam mais preocupados que eles não estavam no poder. Essa era a grande questão. Vargas, vendo, né, que se aproximar um golpe contra ele, ele vai se antecipar a esse golpe e vai decidir liberar uma abertura democrática. Ele vai determinar, né, um prazo para as eleições e vai iniciar, inclusive, presos políticos, como foi o caso de Luiz Carlos Prestes, né? Então, pôde retornar aí à vida pública. Surgiram vários partidos políticos nessa época. Foram organizados tantos partidos, inclusive o PCB, né, que era o Partido Comunista do Brasil, ele pôde sair da clandestinidade. Nessas eleições, concorreram 3 candidatos. O Eurico Gaspar Dutra, ele era apoiado por Vargas. Também Eduardo Gomes e Iedo Fiuza. Vargas, ele fazia um jogo político. Ora, ele apoiava o Dutra
ora ele apoiava o queremismo. O que é o queremismo? Era uma palavra derivada do queremos Getúlio, porque as populações, as pessoas mais humildes gostavam do governo dele, né? Porque ele melhorou as questões trabalhistas. Então começou a surgir esse movimento do queremos Getúlio, do queremismo. Então o que é o queremismo? É o movimento que tentava a permanência de Getúlio Vargas no poder, né, a partir aí de 45, quando ele autorizou as eleições. Vargas também vai decretar uma lei, a Lei Antitruste. Essa lei limitava a entrada de capital estrangeiro no Brasil. E também, não somente a lei, isso ocasionou um problema com quem? Com as empresas estrangeiras que estavam aqui no Brasil. Um outro problema é o seguinte, devido a esse apoio popular, os setores da oposição decidiram derrubar Vargas do poder, né, antes que ele proibisse as eleições e permanecesse no poder, né, por conta do queremismo. Então, as tropas do Exército, em 29 de outubro de 1945, lideradas pelos generais Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, cercaram o Palácio do Catete, né, que era a sede do governo, e obrigaram Getúlio Vargas a renunciar. Getúlio Vargas não reagiu e resolveu renunciar ao cargo. Com esse episódio chegou o fim o Estado Novo. Quem é que assumiu a presidência do Brasil até as eleições? Foi o José Linhares, que era o presidente do Supremo Tribunal Federal, tá? Então ele que vai assumir a presidência do Brasil até as novas eleições. Getúlio Vargas, ele vai se retirar para sua fazenda em São Borja, no Rio Grande do Sul. E contando com o apoio de Vargas, nas eleições presidenciais de 1945, né, que vão dar início a um período democrático na história brasileira, que vai perdurar até 1964, quando novamente nós teremos um período de eleições indiretas, no caso dos governos militares. Então, vai ser eleito quem? O Eurico Gaspar Dutra, tá certo? Então, como vimos, chegou o fim do Estado Novo em 1945. Bom, pessoal, esta foi a nossa aula de revisão de hoje. Falamos aí sobre a Era Vargas, não é? Principalmente esses 3 períodos que ocorreram dentro da Era Vargas, o governo provisório, que vai de 1930 a 1934, né, que culminou ali com a promulgação da Constituição de 34, que previa as eleições indiretas. Então, Vargas, durante toda a sua era Vargas, ele não foi eleito diretamente pelo povo, tá certo? Ele não foi. Todas as vezes, primeira vez foi um golpe, né, que ele foi, então, deposto, depuseram o Washington Luiz, ele assumiu. Depois de 34, as eleições foram indiretas, por conta da Assembleia que elaborou a Constituição, e a Constituição previa que as eleições seriam indiretas. E depois, em 37, ele, através do Plano Cohen, ele deu o golpe e continuou no poder. Então, durante a Era Vargas, Getúlio Vargas não foi eleito diretamente pelo povo. Depois somente será, né, na década de 50, de 1951 a 1954, sim, que ele será eleito diretamente pelo povo. Vai ser um assunto aí já da nossa próxima aula. Vimos também nesta aula de hoje aí a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, a participação na Segunda Guerra Mundial, né, onde os pracinhas lutaram lá na Itália. E vemos toda aquela questão do populismo, do queremismo, né? O que era o queremismo? Era aquela vontade que Vargas permanecesse no poder, tá certo? Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e uma boa prova a todos. Deus abençoe e até a próxima.